está aqui nessa noite com os irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Quem dos irmãos está firme nas promessas do Senhor? Glória a Deus. As promessas do Senhor para a nossa vida, irmãos, tem que ser como aquela âncora que desce ao fundo do mar e se crava lá no chão, segurando um navio enorme e grande, porque grande são as promessas de Deus para a nossa vida, irmãos. E nós devemos estar firmes nessas promessas de Deus, louvado seja o Senhor. Você que está com a sua Bíblia, abra ela no livro de Eclesiastes, louvado seja Deus. Eclesiastes, no capítulo 8. Glórias a Deus. Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Eclesiastes, capítulo 8. Estaremos lendo o versículo 2 e 3. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Glórias ao Senhor. Amém, irmãos? Amém. E a palavra do Senhor diz o seguinte: eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração para com o juramento de Deus. Não te apresses a sair da presença dele. Ou em outras traduções, não te apresses a sair da presença do rei, nem persistas em alguma coisa má, porque ele, o rei, faz tudo o que quer. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Os irmãos podem sentar-se. Louvado seja o Senhor. Bem, irmãos, esse texto, irmãos, o Senhor me deu ele para compartilhar com os irmãos diante de uma experiência pessoal, de uma simplicidade tão grande, essa experiência, mas que Deus me deu. Foi a experiência de sentir falta dos irmãos. Olha só que interessante. Hoje eu estava conversando com um dos irmãos e falando a ele acerca de que quinta-feira eu não pude vir, né? Na quarta a gente não teve reunião dos irmãos, na quinta eu não pude vir, e ontem também não teve reunião com os jovens. E dentro disso, irmãos, eu senti falta dos irmãos. E sentir falta dos irmãos é como se fosse sentir falta da presença de Deus, porque a palavra diz que Deus habita no meio da sua igreja, louvado seja o Senhor. E é quando a gente está perto dos irmãos, que são feituras à imagem e semelhança do seu Criador, do nosso Pai, é que nós sentimos verdadeiramente a presença do nosso Deus, louvado seja o Senhor. E bem rapidamente sobre isso, o texto vem nos dizendo como que uma advertência, como que um conselho para a nossa vida, dizendo que nós devemos observar o mandamento do rei. Bem sabemos, irmãos, que só existe um rei, glórias a Deus. Esse rei é o qual já estava professado no livro de Daniel. A palavra diz que chegaria o tempo em que o Senhor mandaria um rei, o qual seu reino não passaria para outro, mas o seu reino seria eterno. Esse é Jesus Cristo, o Filho de Deus, louvado seja o Senhor, porque o reino dele, como ele mesmo disse, não é dessa terra, mas é um reino eterno, louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. E a palavra diz que nós devemos observar o mandamento do rei. Veja, irmãos, a insistência que a palavra tem não apenas nesse texto, mas em várias outras passagens, em vários outros momentos. O salmista chega a dizer: guardei os teus mandamentos, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Tamanha era a importância que ele dava para a palavra do Senhor. E aonde se guarda a palavra do Senhor, segundo o salmista, esse lugar tem que ser o nosso coração. Interessante é que tudo que nós temos desse reino terreno, essa vida passageira, nada disso, irmãos, é eterno. E a verdade é que a palavra
palavra diz que nós devemos guardar tesouros no céu, porque lá a traça não corrói e o ladrão não mina ou não rouba. Porque tudo que nós possamos alcançar nessa vida terrena, a traça mina e o ladrão rouba, mas o tesouro que nós alcançamos em Cristo Jesus, irmãos, esse é um tesouro incorruptível, louvado seja Deus, porque Ele está aonde o ladrão não pode entrar, louvado seja o Senhor. Ele está guardado no reino do céu, louvado seja Deus. E nós devemos observar os mandamentos do Senhor, guardar esse tesouro de Deus no nosso coração, louvado seja o Senhor. Porque se o que está fora pode ser roubado pelo ladrão, é bem certo que o que está dentro de nós, isso o ladrão não rouba, louvado seja Deus. Então tudo, irmãos, que é do Senhor para a nossa vida, devemos guardar aonde o ladrão não consegue roubar. E nós bem sabemos que quando a palavra fala sobre este ladrão, está falando sobre o nosso adversário, o inimigo do nosso Pai, o inimigo do nosso Deus, aquele o qual a palavra relata que ele veio senão para roubar, matar e destruir. Mas quando nós temos os mandamentos de Deus no nosso coração, nós não somos destruídos, porque já passamos da morte para a vida, louvado seja Deus. Isso não é roubado de nós, porque está guardado no trono do Senhor, que é o coração do homem, louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. E é esse um grande dever que o Senhor incumbe para a nossa vida, é guardar, observar os mandamentos do Senhor. E isso tem que ser em consideração, como a palavra diz, para com o juramento de Deus. Louvado seja o Senhor. A verdade, irmãos, é que tantas coisas nós observamos na nossa vida, tantas coisas roubam a nossa atenção, roubam o nosso tempo. A gente tem tanto tempo para investir em coisas que são passageiras, coisas que não duram sequer um dia, porque fazemos hoje e amanhã já esquecemos. Mas a verdade, irmãos, é que esses mandamentos do Senhor estando no nosso coração, nós devemos observar por consideração o juramento de Deus, porque um dia algo para Deus nós entregamos, algo para Deus nós juramos, algo para Deus nós apresentamos, e isso foi a nossa vida quando a entregamos por meio de Cristo Jesus diante do altar do Senhor, louvado seja Deus. E por causa de que Ele aceitou o nosso sacrifício, Ele aceitou a nossa oferta e sacrifício de louvores, como diz a palavra do Senhor: tomarei o cálice da salvação e oferecerei sacrifícios de louvor. Ele aceitou essa nossa oferta, esse nosso sacrifício diante dele, e Ele tem nos guardado a cada dia, louvado seja Deus. E por consideração, irmãos, do que o Senhor tem feito por nós, nós devemos observar as suas leis e os seus mandamentos. É interessante, hoje conversando com o irmão, ele falou sobre os homens que andam segundo as suas próprias leis, que andam segundo o regimento terreno e humano. Esses homens que não conseguem contemplar o que é de fato andar na presença do Senhor. Homens que caminham apenas para essa vida. E a palavra do Senhor chega a dizer que se o homem busca a Deus apenas para essa vida, ele se torna o mais miserável dos homens. Mas a verdade é que a palavra diz que aquele que ouve as palavras do Senhor e as guarda no seu coração, a palavra diz que esse será semelhante a uma casa firmada sobre a rocha, louvado seja Deus, o qual bate os ventos, o qual bate as tempestades. Irmãos, se nós guardarmos a palavra de Deus no nosso coração e observarmos os seus mandamentos, irmãos, não tem vento que vai nos afastar da presença do Senhor, não tem batalha que vai nos abater. As dificuldades irão vir, só que maior é o que está conosco, glórias a Deus.
que as batalhas que se levantam, do que as dificuldades que se levantam. É bem certo, irmãos, que na presença de Deus nós temos o refúgio. Louvado seja Deus. A palavra chega a dizer que as tentações vêm, mas com as tentações o Senhor nos dá um escape. Louvado seja o Senhor. E em consideração a todos esses benefícios, irmãos, que o Senhor nos tem dado, a palavra nos adverte a observarmos os mandamentos do Senhor, atentarmos para o que o Senhor nos incumbido, glórias a Deus, porque nós não estamos aqui mais para fazer a nossa própria vontade, glórias a Deus, porque entregamos a nossa vontade diante do Senhor e abrimos mãos do que nós queríamos para fazer a vontade do nosso Pai. Louvado seja Deus, porque esse, como disse Jesus Cristo, é alimento verdadeiro. Glórias a Deus. Certa vez o Senhor Jesus, chegaram os seus discípulos a Cristo, indagando sobre se ele não iria comer, se não iria comprar pão para se alimentar, e o Senhor Jesus disse: um alimento melhor eu tenho para comer, e este é fazer a vontade do meu Pai. Louvado seja Deus. Alimento verdadeiro para a nossa vida é fazer a vontade do nosso Pai. Louvado seja o Senhor. E a palavra continua dizendo, irmãos, no versículo 3: não te apresses em sair da presença do Rei. Louvado seja o Senhor. Hoje eu estava meditando sobre essa palavra e eu vim a refletir, irmãos, sobre o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, a nossa vida terrena, que é passageira e findável. Nós nos apressamos para tantas coisas, irmãos. Nós nos apressamos para ir ao trabalho, nos apressamos para ir à escola, nos apressamos para fazer as nossas compras, para comprar os nossos mantimentos. E a verdade, irmãos, é que muitas vezes nós, por não percebermos, acabamos nos apressando a sair da presença do Senhor. Mas a verdade é que, mais uma advertência da palavra, nós recebemos: não te apresses a sair da presença do Rei. Sabe por quê, irmãos? Aquele que está na presença do Rei é protegido pelo Rei. Louvado seja o Senhor. Porque se o Rei tem o seu exército, aquele que está na presença do Rei é protegido pelo exército do Rei. Louvado seja Deus. Sabendo que Cristo é o nosso Rei e que os exércitos do céu pelejam a seu favor, nós temos o exército do céu pelejando em nosso favor. Louvado seja Deus. Então, irmãos, não nos apressemos em sair da presença do Senhor. Às vezes, irmãos, a gente percebe irmãos que vêm para o culto, ou então que quando está lendo a palavra do Senhor, apressa-se para que aquele momento passe rápido. Às vezes a gente se apressa para que a oração termine. Às vezes a gente se apressa para que a ministração da palavra termine logo. Estamos querendo ir para casa, o corpo está cansado, querendo descansar. Mas, irmãos, você veio aqui para ser alimentado, mas alimentado pelo Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, não se apressemos a sair da presença do Senhor, glórias a Deus, porque é na presença de Deus que nós temos tudo o que precisamos. Louvado seja o Senhor. A palavra chega a dizer que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Então, tem tristeza na sua vida, tem angústia, vem para a presença de Deus, porque Ele é aquele que transforma a sua tristeza em alegria. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. É na presença do Rei, irmãos. Na presença do Rei não há tristeza, na presença do Rei não há choro, não há lágrimas, mas há alegria, porque o Consolador que foi enviado pelo Rei Jesus, Ele veio para fazer em nós templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor, para que enfim a presença do Rei não estivesse apenas conosco, mas estivesse em nós. Louvado seja Deus. Grande ânsia do Senhor
foi ver esse dia em que o seu Filho se entregaria na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê alcançasse por ele a vida eterna. Louvado seja Deus. E enfim, esse dia chegou, louvado seja o Senhor. E Ele, de braços abertos naquele madeiro, naquela cruz, Ele nos recebeu na sua presença, louvado seja o Senhor, porque a palavra de Deus diz que nós os amamos, porque Ele nos amou primeiro, glórias a Deus, louvado seja o Senhor. E a verdade é, irmãos, que na presença de Deus, irmãos, tudo que existe de falta em nós, enfim, é completo, louvado seja o Senhor. Tudo que precisamos, irmãos, nós temos na presença do Rei, como ministrou o irmão em outro dia. O que nos completa, a graça do Senhor, nós temos na presença de Deus, louvado seja o Senhor. Então não há por que ter pressa, irmãos. O filho, quando ele se aparta do pai, ele sente falta do pai. Só que imagine você, muito mais, a falta que o pai tem quando o filho se aparta dele. Interessante é que é do homem, natural do homem, buscar apartar-se da presença do pai, buscar com atitudes, com palavras, com comportamentos, se afastar da presença do Senhor. Mas grande é o amor do Senhor pelos seus filhos. Grande é esse amor que lá em Oséias, chega a dizer Oséias no capítulo 11, versículo 4, atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre os seus ombros, e trazendo-os para perto, lhes dei alimento, louvado seja o Senhor. Que amor tremendo é esse, irmãos, do Pai que nos atrai, irmãos, com cordas de amor, louvado seja o Senhor. O Pai, irmãos, Ele não quer que a gente se afaste dEle, Ele não quer nos ver longe dEle, e foi por isso, irmãos, que para nos ligar novamente com Ele, Ele enviou o seu Filho Jesus a morrer na cruz do Calvário, louvado seja Deus, para que enfim, irmãos, nós estivéssemos com Ele, e Ele estivesse em nós, louvado seja o Senhor, com cordas de amor. Ele nos trouxe para perto dEle, e Ele tem nos alimentado a cada dia, louvado seja o Senhor. Lá em Hebreus, no capítulo 13, versículos 15, 5, acaba dizendo: nunca te deixarei, nem te desampararei, diz o Senhor, louvado seja Deus. Tamanha é a importância que a minha e a sua vida tem para o Rei, louvado seja Deus. Em outro momento ele diz que não nos deixaria órfãos, glórias a Deus, mas Ele mandaria o Consolador, o seu Espírito Santo, para estar conosco, louvado seja Deus. Em outra passagem o Senhor chega a dizer que estaria conosco em todos os dias, glórias ao Senhor. Louvado seja Deus. Como é bom, irmãos, saber que o Senhor se importa de que a gente esteja próximo dEle, de que o Senhor se importa, irmãos, de que nós não venhamos a nos afastar dEle, glórias a Deus, não venhamos a nos apressar a sair da presença de Deus, como por exemplo aconteceu com aquele filho pródigo, segundo a palavra do Senhor, que relata a história de um filho mais novo. Poderia ser o mais velho, que já estivesse cansado de estar ali na presença do Pai, na casa do Pai, de tanto trabalhar, mas não, foi o mais novo, o que tinha tudo ali diante do Pai. Normalmente o filho mais novo é o mais mimado, mas só que mesmo sendo o mais novo, ele foi o mais apressado a sair da presença do seu Pai. E a verdade é que quando ele se distanciou do Pai, nós já bem sabemos o que a palavra diz, que aconteceu com ele. E a verdade é, irmãos, que ele estando distante do Pai, enquanto ele tinha os seus próprios mantimentos, ele estava bem, ele estava confortável. Mas só que chegou um momento que a provisão dele para essa vida passou. A provisão dele para essa vida acabou. O que ele achou que seria alegria eterna
veio a ser tristeza para a vida dele, e é assim a vida do cristão longe do Senhor. Não adianta dizer que existe alegria longe da presença de Deus, como eu estava comentando hoje com o irmão. É impossível um membro ficar vivo fora do corpo. É impossível um cristão se manter cristão longe de Cristo, louvado seja Deus. E a verdade é que Cristo, ele se manifesta no corpo dele, glórias a Deus, que é a igreja do Senhor, louvado seja o Senhor. Nós, irmãos, somos parte do corpo de Cristo Jesus. A verdade é, como foi trazido outro dia, que sendo muitos pães, nós somos partes de um mesmo pão, louvado seja o Senhor, a saber, o corpo de Cristo. Então não apresse como aquele filho pródigo a sair da presença do Senhor, a sair da presença do Pai, porque a verdade é que lá na frente, quando acabou o que ele achava que seria eterno, ele desejou comer a comida dos porcos. Tamanha foi a dificuldade a qual ele entrou. E trazendo para a nossa vida, irmãos, a verdade é que sair da presença de Deus significa entrar em dificuldade. E talvez assim como Sansão não percebeu que o Espírito Santo já tinha se apartado dele, diz a palavra do Senhor, talvez a gente também não perceba que, estando longe da presença do Senhor, nós não temos mais a presença dele. Porque a verdade é, irmãos, que tudo nós temos quando estamos na presença do Senhor, e nada temos quando deixamos a presença do Rei. Então não há porquê, irmãos, apressar-se para sair da presença do Senhor, glórias a Deus. A palavra nos adverte para que a gente não tenha pressa. E ao mesmo tempo, meditando sobre essa palavra, eu entendi, se é para não ter pressa de sair da presença do Senhor, significa que nós devemos nos apressar para estarmos na presença de Deus, louvado seja o Senhor. E acerca desse apressar-se para estar na presença do Senhor, é amar o que Deus fez por nós, louvado seja Deus, é amar estar no corpo de Cristo, é amar fazer parte, ser membro da igreja que um dia subirá para encontrar com o Senhor nos ares, louvado seja Deus. Apressar-se a buscar a presença do Senhor. A palavra chega a dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Glórias a Deus. E a verdade é, irmãos, que se estamos aqui nessa noite, é porque Deus está perto de nós, louvado seja Deus. Deus tem estado conosco em todos os dias, guardando a nossa vida, guardando a nossa alma, nos livrando dos males que esse mundo, que o inimigo das nossas almas tem para nos oferecer. Tanto já foram os livramentos do Senhor na nossa vida. Então, amando tudo que Deus já fez por nós, venhamos a nos apressar para estar na presença do Senhor, glórias a Deus. Como diz o salmista: alegrei-me, amei, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, glórias a Deus. É amar, irmãos, essa obra, essa presença de Deus, é se apressar para buscar o Senhor, porque nós temos que buscá-lo enquanto se pode achar. A palavra diz: todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. É buscar o Senhor com louvores, com orações, com clamores. É pedir a interceder pela nossa vida diante do Senhor. É apressar-se para estar junto do Rei, glórias a Deus. A palavra diz que o reino dos céus é obtido por esforço. E devemos, irmãos, nos esforçar para entrar pela porta estreita e para caminhar no caminho estreito, louvado seja o Senhor. Porque a verdade é que, sendo a porta estreita, sendo um caminho estreito, dificultoso, mas é uma senda alegre, glórias a Deus, louvado seja o Senhor, a qual nós devemos caminhar, irmãos, porque caminhar na presença do Rei
é caminhar com alegria, louvado seja o Senhor. Existem, irmãos, as pelejas, as lutas, as tristezas, é verdade, irmãos, que vem muitas vezes para nos abater. Existe a luta do dia a dia, que quer fazer com que a gente se apresse a sair da presença de Deus. Às vezes o irmão fala aqui, às vezes a gente sai do culto maravilhoso, glórias a Deus, foi bom, o Senhor visitou, e chega em casa, já liga a televisão. Que pressa é essa para sair da presença de Deus? Tantas são as distrações do mundo para nos tirar, irmãos, o que o Senhor tem regado na nossa vida, tem dado crescimento e aperfeiçoado em nós, até aquele dia em que o Senhor nos encontraremos nos ares, louvado seja Deus. Não venhamos a nos apressar, irmãos. Tantas são as distrações do mundo para fazer com que a gente se apresse a sair da presença do Senhor. Mas o Senhor tem pressa em nos socorrer, Ele tem pressa em sentir que nós estamos perto dEle, glórias a Deus. E nós podemos ver o exemplo do pai daquele filho pródigo. Se a pressa do filho pródigo foi grande, do filho mais novo foi grande para sair da presença do pai, maior, irmãos, foi a pressa do pai para reencontrar o seu filho, louvado seja Deus, porque a palavra diz que quando o filho dele vinha, ele correu e abraçou o seu filho, louvado seja o Senhor. Tamanha é a pressa do Senhor para que nós estejamos nos braços dele, louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Grande importância, irmãos, tem para o Senhor que nós não venhamos a nos apressar a sair da presença dEle. É por isso, irmãos, que como disse o louvor, o primeiro louvor, nós devemos guardar o contato com o nosso Criador, louvado seja Deus. Guardar o contato, irmãos, é não se apressar para sair da presença do Senhor. Guardar o contato é se alegrar quando disserem vamos à casa do Senhor. Guardar o contato é quando estiver louvando, louvar também. É quando estiver orando, orar também. É quando estiver glorificando, glorificar também. Louvado seja o Senhor. É se apressar, irmãos, é se esforçar para buscar a presença do Senhor, porque agora Ele está perto, louvado seja o Senhor. Ele está no nosso meio e Ele quer que nós venhamos a guardar o contato com Ele, louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. Não venhamos, irmãos, a nos apressar a sair da presença do Senhor. Grande é a vontade do Senhor para que a gente venha a continuar na presença dEle. Quanto mais nós investimos em gastar tempo, que não é gastar, é investir tempo, irmãos, na presença do Senhor, mais retorno nós temos, glórias a Deus. Porque o filho, quanto mais faz a vontade do Pai, mais o Pai com o filho se alegra, louvado seja Deus. Quanto mais, irmãos, buscarmos observar os mandamentos do Senhor, em consideração por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo juramento de Deus, louvado seja o Senhor. E acerca do juramento do Senhor, é o que o irmão falou sobre as promessas do Senhor, glórias a Deus. São juramentos que Deus fez para a nossa vida. Ele jurou, irmãos, Ele fez promessas de que um dia Ele virá nos buscar, louvado seja Deus, para que as tristezas desse mundo não façam mais parte da nossa realidade, glórias ao Senhor. E há mais de 2000 anos atrás, Ele já veio nos buscar na cruz do Calvário, louvado seja o Senhor. Ele enviou o Senhor Jesus e nos comprou com preço de sangue para Ele, louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. O Senhor tem cumprido todas as promessas que Ele tem feito para a nossa vida. Ele tem nos guardado, Ele tem nos dado do seu Espírito, Ele tem nos dado do seu amor. Temos desfrutado do que a presença do Rei tem para nós, glórias a Deus. Porque na presença do Rei nós temos, irmãos, fartura de pão, fartura de alegria, louvado seja o Senhor. Não venhamos a nos apressar a sair da presença do Rei.
não venhamos a nos apressar a sair da presença do nosso Pai. Ele disse que nunca nos deixaria, nunca nos desampararia, mas o fato é que o Senhor não nos deixa, mas às vezes a gente se encontra querendo deixar o Senhor, e nós devemos observar os mandamentos do Senhor, como eu já disse, como fala o Salmo, guardar a lei do Senhor no nosso coração, para que a gente não venha a pecar contra Ele. Louvado seja Deus. Nada há no mundo, irmãos, que possa nos atrair, porque o Senhor já nos atraiu para Ele com cordas de amor. Louvado seja o Senhor. Isso é verdadeiramente o que nos atrai. As coisas do mundo são distrações. Louvado seja o Senhor. A verdade é que as coisas do mundo querem fazer com que o nosso ego seja massageado, mas só que distante da presença do Rei, distante da presença de Deus, todas as coisas do mundo que massageiam o nosso coração, o nosso ego, irmãos, é apenas bolotas de porcos. A verdade é que na presença do Rei nós comemos maná do céu. Louvado seja o Senhor. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o pão que desce do céu, e aquele que se alimenta de mim, ou seja, da palavra de Deus, esse nunca mais terá fome. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Porque a verdade, irmãos, é que nós só somos saciados pelo banquete que o Rei nos oferece. Louvado seja o Senhor. O banquete que o inimigo tem para nós no mundo quer nos atrair, mas é apenas um alimento que vai passar, é momentâneo. Como a palavra diz que todas as coisas passarão, mas a palavra de Deus é o que permanece para sempre. Louvado seja o Senhor. Esse é o alimento com o qual o Senhor, com cordas de amor, nos atrai, nos traz para perto dele e nos alimenta. Louvado seja Deus. E a verdade é que se o mundo quer nos submeter a entregar-se ao pecado, aos desejos da carne, aos prazeres do mundo, que a palavra diz que nos leva para a perdição, o amor de Deus, ele nos constrange a se manter na presença do Rei. Louvado seja o Senhor. Porque a verdade é que só na presença do Rei, irmãos, é que nos sentimos completos. E a verdade é que, para mim, irmãos, eu tenho essa convicção. Já falei algumas vezes que o estar com os irmãos é sentir a presença do Rei. Estar em comunhão com os irmãos é algo que eu não posso perder. Tão valioso para mim é estar em comunhão com os irmãos, porque estando em comunhão com os irmãos, eu posso sentir a presença do Rei. Louvado seja o Senhor. Hoje eu estava falando com o irmão sobre isso, sobre não se afastar da presença do Rei, porque a verdade é que o Rei tem tudo que nós precisamos. Ele tem nos protegido, Ele tem nos guardado, Ele tem nos dado a provisão e muito mais. Ele já deu a sua vida para que nós tenhamos a vida eterna. Louvado seja Deus. Na presença do Rei, irmãos, é que verdadeiramente estaremos completos para a glória de Deus. Amém, irmãos? Os irmãos fiquem com essa palavra. Os irmãos meditem nessa palavra. Meditem de que mais valor é para o Senhor não nos apressarmos a sair da presença dEle, mas em todos os dias nos apressarmos a buscar a presença de Deus. Louvado seja o Senhor.